Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate e hoje falando sobre infância perdida. Qual o retrato da criança e do adolescente no Brasil? O que pode ser feito para evitar abusos na infância e juventude? E qual a perspectiva para o futuro? Para falar sobre estes e outros assuntos, recebemos o vereador Célio Luparelli, presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, a promotora de Justiça, Aline Giannini, subcoordenadora do Centro do Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, e Eduardo Ribeiro, sociólogo e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Obrigado a todos pela presença e eu começo aqui já colocando alguns dados para que a gente comece a debater sobre esses dados. Da Fundação Abrinq, por exemplo, a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, mostra um retrato da criança e do adolescente no Brasil, por exemplo. Mais de 40% vivem em situação de pobreza, quase 4 milhões moram em favelas, mais de 18% das vítimas de homicídios têm até 19 anos, mais de 17% dos adolescentes, e das adolescentes, no caso, são mães antes de 17 anos. E mais, 2,5 milhões de crianças trabalhando com idade de 5 a 17 anos. Eu faço a minha pergunta já aqui para o vereador, como é que o senhor vê o retrato, essa realidade hoje dessas crianças e adolescentes, vereador? Eu acho que essa situação, esse quadro resulta de uma cultura que ao longo da nossa história vem se perpetuando e a gente precisa lutar contra isso. Alguns avanços nós estamos vendo, mas o homem sempre viu a família, sempre viu uma criança como miniatura de um adulto. Quer dizer, você cuidar, você querer, exigir, tratar uma criança como um adulto, você já está fazendo com que esses maus tratos apareçam, a discriminação, a segregação e a não formação integral e plena daquela criança. Eu vejo isso aí muito mal porque a gente tem, por exemplo, no Brasil, só em 1927 a gente teve o primeiro Código de Menores. Em 1979 a gente tem uma reforma para outro Código de Menores. E somente em 1990 é que a gente vai ter um Estatuto da Criança e do Adolescente que realmente trata a criança não mais como aquela miniatura do adulto e que tem que ser cobrada daquela criança aquilo que o adulto tem obrigação. Ainda hoje você vê nos programas, em alguns programas televisivos de grande audiência, em horário nobre, portanto, comunicadores de importância veicularem principalmente o adolescente como se fosse uma pessoa que não tivesse que ter o respeito. Nós temos isso aí muito claro na Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando você fala assim, olha, nós defendemos a criança, omite o adolescente, você é bem aceito. Quando você inclui o adolescente, vocês estão defendendo pessoas que não, marginais, porque isso está, infelizmente, já passa pelas nossas veias. Nós internalizamos está fazendo parte da sociedade tipo isso, vereador? A senhora acredita? É difícil a própria sociedade mudar essa visão? É preciso um trabalho, um pacto praticamente em favor da criança e do adolescente. Não adianta está belamente escrito lá na Constituição, no artigo 227, está muito bem definido no ECA, eu acho um avanço enorme, extraordinário, está lá, mas se você não tiver uma grande propaganda, uma grande campanha de conscientização de todos os segmentos da sociedade, a começar, evidentemente, pela mídia, que faz um trabalho muito sério, mas do ponto de vista negativo. E é uma grande influenciadora, né, vereador? Hoje nós temos a internet, outra coisa muito séria. Então é um trabalho que eu acredito que vários atores, como a família é o maior problema hoje, porque segundo os dados, e aí nós temos outros companheiros que podem falar isso aqui, os dados que nós temos sobre os maltratos vêm principalmente do seio da família. Então, primeiro, nós temos que alterar essa conduta. E como? Usando a escola, usando os hospitais em que os médicos têm a oportunidade de detectar esse tipo de coisa. Se possível, também a igreja como um todo, no sentido amplo da palavra, e a sociedade de uma maneira geral. Portanto, é um trabalho que tem que ser com grande sinergia para a gente conseguir reverter esse quadro, que é histórico, como eu disse. E muito triste. Eduardo, como é que é o trabalho de vocês lá no laboratório na UERJ? Há quanto tempo ele existe?
O LAB existe desde 2002, né? É o Laboratório de Análise da Violência, né? E como a questão da violência está perpassada muitas das vezes pela questão da juventude e da adolescência, vamos dizer assim, existe sempre essa associação que o vereador falou, então nós pesquisamos muito, né, a questão da violência na juventude. Por exemplo, nós calculamos parceria com o Unicef, com o Observatório de Favelas, o índice de homicídio na adolescência. Então, a gente calcula umas taxas específicas de criminalidade, um indicador específico para acompanhar o homicídio nessa faixa etária, né? É uma faixa etária muito delicada. Nós temos, por exemplo, que eles não são a faixa que concentra o maior número de homicídios, é a faixa de jovens, né? Entre 18 e 29 anos. Né? Mas, mesmo assim, vem crescendo a taxa de homicídios entre adolescentes no Brasil como um todo. Né? E em algumas cidades isso vem piorando de uma maneira substantiva. Né? Então, é uma questão muito importante, né? E, de certa forma, começa na infância. Nós temos vários estudos que mostram, por exemplo, que fatores municipais ou locais ou territoriais que afetam crianças e territórios 10, 20 anos antes, né, mesmo, tem impacto nas taxas de homicídio, de vitimização e de crime 20 ou 10 anos depois. Né? Então, quando a gente fala um pouco de proteção da criança, é uma proteção não só da criança, mas para toda a sociedade, porque, de certa forma, proteger as crianças sem clichê, né, é proteger o nosso futuro. Né? Então, acho que as crianças são vítimas de uma série de crimes, né? Por exemplo, maus tratos, abuso sexual, crimes muito mais difíceis de detectar e de trabalhar, porque acontece no seio da família, vamos dizer assim, né? Nas casas, nos domicílios. Mas nós temos um outro tipo de violência que é muito grave também, né? Que é o homicídio, a vitimização letal de crianças e adolescentes, que acontece muito, né? Muito marcado. Existe muita exposição à violência. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente no LAV, é um ponto que a gente vem trabalhando historicamente. E é importante também colocar que o laboratório ele trabalha com as escolas estaduais e municipais, né, Eduardo? Vocês fazem essas visitas? É uma linha de pesquisa um pouco mais recente, né? Vem de 2007 ou 2008, quando a gente começa a trabalhar a questão da violência na escola. Menos a questão de violência simbólica ou de bullying, por exemplo, mas mais uma questão de como as escolas, né, enquanto localizadas num território, conformadas num território bem específico, são influenciadas por esse território. Né? Então, por exemplo, fenômenos como conflitos entre policiais e criminosos, ou entre facções do tráfico de drogas, ou como que essa violência do entorno do território afeta o ambiente intramuros, vamos dizer assim. Sim, e a questão da violência, né, o tempo inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Agora é importante ressaltar que o trabalho de vocês, ele é feito diretamente com a direção da escola, né, e não com a criança, porque é todo um cuidado, né, justamente para não expor essa escola criança. É muito delicado, né, porque você precisa de toda uma série de autorizações e uma série de cuidados para proteger, né, essa criança. Então, geralmente, nós entramos em contato com as secretarias, entramos em contato com as escolas, com os professores e quando nós chegamos na criança, com os pais. Né? Então, sim, tem toda uma escala, né, de autorizações e cuidados para não expor a criança nesse trabalho. Doutora, já no seu caso, lá o seu trabalho, lá na promotoria, no centro de apoio, como é que funciona? Já é um pouquinho diferente já do Eduardo e você sempre acolhendo essas crianças, né? Isso, assim, é importante falar o que o vereador também citou, que realmente a criança e adolescente já tem uma prioridade estabelecida na Constituição como absoluta, porque realmente é um ser em formação. Eu acho que, eu concordo com o que ele disse, que falta essa sensibilização das pessoas, porque ele está sendo formado. Não tem como olhar para uma criança, um adolescente, como se olha para um adulto, né? Porque ele não tem nem a maturidade para entender as coisas. Então, o cuidado, né? O olhar tem que ser diferente. E isso tem previsão constitucional, né? É uma prioridade absoluta da infância, que está prevista na Constituição, e a gente, no Ministério Público, visa resguardar isso. Seja prevenindo, seja depois que o dano ocorre, acolhendo, né, assim, a promotoria da infância. Isso na área não infracional. Ela cuida da criança que está sendo vitimizada ou por uma violência, uma negligência dos pais, ou até mesmo um abuso sexual. Então, nós, promotores da infância, a gente visa fazer esse cuidado, esse acompanhamento, né? Tanto preventivo quanto após que ocorre o dano, que realmente aí fica até um pouco mais difícil, mas ela precisa desse acompanhamento até para não ser um adulto violento, porque também
né, já se valendo de dados, existe comprovação nos dados que um adulto que é violento, é abusador, ele sofreu algum abuso na infância, né? Que ele não conseguiu, enfim, ser cuidado e não conseguiu tem algum problema lá absorver também, bem, né? Isso, e ele acaba fazendo depois. Então, assim, você prevenindo mesmo, ou tendo um cuidado na infância, você vai evitar, inclusive, né, uma sociedade mais violenta, como ele mencionou. Nós vamos para o intervalo, mas já voltamos. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco, hoje falando sobre infância perdida. Vereadora, a palavra com o senhor para complementar a fala da promotora. Eu queria aproveitar para aduzir o seguinte. Na verdade, eu tenho amigos que me trazem algumas frases, algumas mensagens interessantes. Uma delas é essa aqui. Nós somos feitos de carne, osso, líquidos e emoções. Se você não tiver o afeto, ou não evitar maus tratos, naquela fase de formação, essa carne, esses ossos, enfim, os líquidos, poderão até sofrer menos, mas com certeza as emoções sofrerão muito. E isso vai desembocar na formação de pessoas frustradas, pessoas, como a senhora falou, vão passar para os outros aquilo que elas receberam. Aliás, nós só damos aquilo que temos. Se nós recebemos amor, vamos dar amor. Então, é extremamente importante nessa fase o afeto, o carinho, né? E não tratar a criança, como eu disse no outro momento, como se fosse um adulto em miniatura. Aqueles que defendem, por exemplo, redução da maioridade penal, não têm a menor noção, né, do que estão falando, porque é você pegar uma criança de 10, 12, não, 12 ainda está matando, então vamos para 8, vai matar com... Daqui a pouco você vai para a vida intrauterina. Onde é que isso vai parar? Então, não é possível se tratar uma criança da mesma maneira que o adulto. Se o adulto precisa de carinho, se até um animal, se a senhora passar a mão por cima da cabeça de um cachorrinho, no pelo dele, de um gatinho, e às vezes até de alguns pássaros mais domésticos, a gente sente o afeto que ele sente, a percepção, a maneira com que ele reage. Quanto mais nós que temos mais carne, osso, líquido e emoções. Portanto, eu defendo que o cuidado da criança tem que ser uma coisa... A criança é adolescente. Vereador, como é que o senhor vê esse grande desafio? Qual seria o nosso grande desafio agora para que essa criança e esse adolescente não percam essa fase da vida? Por exemplo, eu trago números aqui, de alguns livros, né? As coisas podem mudar um pouco, mas negligência, a doutora pode me corrigir se eu estiver errado, 37,6% de violações desse direito. Violação psicológica, 23,4%, essa violação verbal, né? Entre elas está o bullying, que pode ser, né, uma coisa extremamente violenta em relação à formação das emoções, do ponto de vista negativo. A violência física, que está aí no dia a dia, né? Adultos que querem reproduzir, às vezes, a sua frustração ou até o seu sucesso no filho. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. E aí, se o meu filho não for bem na escola, ele vai levar beliscão, ele vai apanhar. É uma violência física porque a pessoa quer, repito, trazer para o filho, levar para o filho aquilo que ela teve de bom ou de ruim. E além da violência sexual. Esses números só poderão mudar se nós tivermos, a palavra é sempre essa, uma sinergia entre o trabalho dos pedagogos, dos professores em geral, dos diretores de escola, que tem um contato muito constante com as crianças. E qualquer desviozinho de comportamento, qualquer coisa que note que não é do dia a dia, que não está normal, primeiro para a faixa etária dela, e depois daquilo que ela já vinha fazendo ao longo da permanência na escola. O médico que tem um contato, né, numa lesão, ou enfim, seja ela do ponto de vista sexual, ou seja do ponto de vista uma atenção redobrada, né? Em todos uma atenção redobrada os e setores, encaminhar, né, isto aí, por exemplo, o Conselho Tutelar. Então, é preciso uma formação continuada. Professores, pedagogos, médicos, companheiros do Conselho Tutelar, para que todos, num trabalho cinético, possam ajudar a sociedade
a prevenir essas coisas e esses números aqui caírem a zero, se possível. Exatamente. É um sonho. Eduardo, a questão do trabalho de vocês lá nas pesquisas, né? De que forma isso tem ajudado a mudar um pouco e a reverter essa situação e proteger mais as crianças e adolescentes? Eu queria, antes, de repente, fazer algumas pontuações, por exemplo, só para mostrar como as crianças são sujeitas e sensíveis, né, a certos tipos de estímulo. Eu visitei muitas escolas durante a minha tese de doutorado, uns 2, 3 anos atrás, né, e em muitas escolas, a minha tese foi sobre o impacto das UPPs nas escolas, né. Existia um impacto imediato sobre a violência em alguns lugares, né, e isso repercutia na escola. Por exemplo, nos recreios. Né? Os recreios eram muito mais tranquilos depois de um tempo que estava implementada uma política que reduzia a ostensividade da violência em termos de armas de fogo, de presença de fuzis e traficantes. Né? Então, os desenhos das crianças mudavam. Né? Algumas crianças que os professores relatavam que chegavam em casa dormindo, que chegavam para a escola dormindo, né, com medo de tiroteio ou porque dormiram debaixo da cama, porque a noite toda teve muito tiro, essas crianças voltam à atividade muito rapidamente. Né? Existe muita sensibilidade, né, e muito potencial para causar estrago, mas, por outro lado, é uma fase da vida onde você pode muito rapidamente recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Né? Então, uma criança com comportamento agressivo ou introspectivo por conta da violência, muito rapidamente consegue voltar, né, se não for nada... Existe uma grande possibilidade Exatamente, dessa mudança ali, né, de nesse retorno, começo de resgate, de vida. de recuperação, né, muito grande. Em relação à legislação, nós temos uma legislação de fato que é muito desenvolvida, né, na proteção da criança e do adolescente. Né? Mas como toda lei, acho que com muitas leis no Brasil, existem muita disparidade em termos de aplicação das leis e para quem essas leis chegam. Né? Você colocou 40% das crianças em situação de pobreza. Né? São 40% das crianças potencialmente para as quais essas leis não chegam da mesma forma. Né? Então, obviamente, é muito difícil de acompanhar, né, esse número de negligências, de maus tratos que acontecem em locais muito íntimos da vida da criança. Né? Mas eu acho que existe toda uma rede socioassistencial que passa pela escola, que passa pela saúde, passa pela assistência, por uma série de agências que podem colaborar na identificação, né? Numa tentativa de remediar, né, reparar os danos e mudar esse ciclo de atividade que muitas vezes causa esses ciclos de revitimização. Né? A criança sofre uma vez, sofre outra, o pai baixa, depois o pai abusa. Que seja né, identificado e que esse quadro, ciclo possa ser interrompido. Acho que isso vale muito a pena. Pois é, promotora, falando das leis agora que o Eduardo nos dê esse gancho aí, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente dessa lei federal que ela entrou em vigor a partir do dia 5 de abril deste ano. Né? O que estabelece essa lei e a importância dela nesse momento? Essa lei ela prevê um sistema, né, de direitos e garantias para a criança, adolescente vítima de violência ou testemunha de uma violência. Já existia, que é até aqui no Rio, um projeto que é do Ministério Público, já existe, ele funciona, que é o CAAC também, o Centro de Atendimento à Criança e Adolescente, que funciona no Souza Aguiar, que ele no Hospital Souza Aguiar, que ele já prevê, já faz o que essa lei determina agora como obrigatório. Então, assim, já existe essa conduta. No Souza Aguiar também existem já salas do TJ de depoimento especial, porque essa lei, ela prevê que quando a criança ela é vítima de violência ou ela é testemunha, que ela seja acolhida, né, nesse momento que é difícil para ela. Porque se não fosse essa lei que agora prevê, que a gente já fazia aqui no Souza Aguiar, acaba que a criança ela é ouvida na delegacia, depois ela vai ser ouvida pelo Ministério Público, expõe depois ainda mais ela essa expõe a criança, ela é revitimizada, uma situação que é difícil. E até no âmbito da prova fica um pouco comprometido, porque uma coisa a memória da criança logo quando acontece, ela no ambiente que ela está sendo acolhida por psicólogo presente, por assistente social, outra coisa ela repetir uma situação que já é, né, violenta várias vezes, enfim. Então até para a punição do autor, a prova ficava um pouco comprometida. Então essa lei, ela prevê o depoimento especializado, que é esse depoimento da criança num local próprio,
acompanhada, o exame pericial também naquele mesmo local, para que ela não possa passar várias vezes pela situação que já foi assim uma violência extrema nessa fase de vida, que informação para qualquer pessoa, né, um ato desse já seria uma coisa grave. Para a criança que não tem a maturidade, é um trauma muito grande. Então, essa lei, ela prevê esse cuidado da criança ser ouvida, né, de uma única vez, com acompanhamento psicológico, com assistente social, o exame do ML ali, que também é um exame que também expõe no próprio local. E isso entrou em vigor agora em abril. Como eu disse, a gente já tem aqui no Ministério Público um projeto que funciona no Souza Guiar. Pois é, a senhora falou da questão do Souza Guiar. Com essa nova lei, tem uma ideia de ampliar? No Ministério Público tem um projeto para estender, né? A gente vai fazer uma outra sala em Campo Grande, no Rocha Faria. Vai também estender para o interior e para a Baixada, Nova Iguaçu, Caxias. E a gente fez um convênio com o Tribunal de Justiça também para estender as salas do NUDECA, que também tem a mesma sistemática. Esse depoimento especializado, com acompanhamento, para a criança ser acolhida. Porque uma coisa é ela chegar na delegacia, né, com vários crimes ali também, na mesma situação, ela ser exposta a isso. Outra coisa é numa sala própria, com pessoas capazes, né, de até tratá-la de uma forma com que ela realmente se sinta acolhida e possa superar esse momento difícil. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Nós vamos para mais um intervalo, vereador, e volto com o senhor. O senhor quer complementar no próximo bloco, então, tá? Vamos para o intervalo, mas já voltamos. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Rio TV Debate, hoje falando sobre a infância perdida. E eu passo a palavra para o vereador. Olha só, nós temos uma visão de que o ideal para a criança, para nós não termos problemas de maus comportamentos da criança, eu não estou falando maus tratos à criança, maus comportamentos da criança, aquilo que a gente chama de ato infracional e que leva a punições e tal, é preciso pensar primeiro em se ter uma criança que receba desde os primeiros momentos da sua vida o afeto, eu insisto nisso, o carinho, a transmissão dos valores da família e da sociedade, gradativamente. Evidentemente, muita conversa, muito diálogo, a fim de que, nas famílias que isso acontece, o percentual de desvios é muito pequeno. É claro que é da condição humana a gente ter desvios, mas percebe-se, em estudos vários, que quando as famílias cuidam desde os primeiros momentos, quando a sociedade é mais estável, naquelas culturas em que se preservam suas histórias, não como aqui, que a gente acaba com a perimetral, some isso, some aquilo. Não, naqueles países em que a cultura, a história, né, o ontem vale tanto quanto para hoje e para amanhã, as pessoas crescem com mais equilíbrio emocional, com menos tensão e a agressividade é menor, com certeza. Eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, que eu acho importante. Em vez de se tratar com a punição tradicional nossa, a nossa punição deveria ser reparadora. Se o diálogo não conseguiu sucesso, a criança cometeu alguma falha, vamos puni-la de maneira a ela reparar aquele dano que ela fez, sem ter que castigá-la física ou até psicologicamente. Aqui diz o seguinte, por exemplo, olha, os indígenas não batiam nas crianças, sequer gritavam com elas. Porque o grito também é uma forma grave de agressão, né? Não é só a pancada, o grito. Os castigos físicos foram introduzidos no Brasil no século XVI pelos jesuítas. Um dos castigos mais usados era impor às crianças desobedientes que ajoelhassem no milho. Eu quero dizer a vocês que eu fui vítima disso também, não do século XVI, mas agora, no século XX, a nossa família, uma família muito tradicional, mas muito pobre e tal, seguiu esse caminho. Eu cheguei a ficar, em dado momentos, ajoelhado no milho. Era uma bobagem qualquer que as crianças faziam. Não, eu passei também por essa experiência. A palmatória também, né? Levava. Palmatória, eu cheguei a pegar, não, antes de mim, um pouco antes de mim. Mas é verdade que essas formas de punição só trazem sequelas graves e nós estamos reproduzindo, e a sociedade não vai sair por um caminho melhor que a gente deseja e as crianças sempre serão vítimas de maus tratos e não haverá lei, por melhor que ela seja, como eu reputo ECA, que possa resolver isso se o homem não aplicar
os métodos mais adequados para educar. E esses métodos têm que se começar lá na base da família, né, vereador? Exatamente. Vereador, então, só a gente finalizar aqui a sua fala, a questão da comissão, como está o trabalho hoje da comissão aqui na Câmara de Vereadores? Nós temos na comissão abrimos duas frentes parlamentares que eu acho muito importantes. Uma frente parlamentar que trata da medida socioeducativa em meio aberto, em que nós estamos priorizando aquelas crianças aqueles adolescentes, né, que foram penalizados com aquelas medidas e que a gente pode usar mecanismos para ressocializá-los da melhor maneira possível. E como assim? Existe um projeto no governo anterior, que por medidas, me parece, orçamentárias, ele aboliu, mas nós estamos lutando muito, que é o chamado passo a passo, né, em que a criança, ou adolescente, a gente fala criança porque confunde, o adolescente tenha oportunidades de estudo, de acesso à informática pelo lado bom, culturais em geral, esportivas, para que ele ocupe o seu tempo e possa realmente evitar voltar a cometer atos negativos. Esse projeto funcionou muito bem, repito, e foi interrompido. E nós estamos lutando lá nessa frente, para retomar, inclusive com o apoio da Unicef, dos órgãos do judiciário, do executivo. Colocamos numa emenda parlamentar, mas infelizmente o prefeito vetou, mas estamos tentando voltar a essa discussão. Essa é uma vertente. A outra vertente é a frente parlamentar que nós estamos trabalhando junto aos conselhos tutelares. Estamos visitando, vendo as suas dificuldades estruturais, que são enormes. A gente não acredita, por exemplo, que o conselho tutelar possa prestar um bom serviço no lugar em que ele tem uma sala tímida nos fundos de um espaço qualquer, em que as pessoas que vão lá para contar as suas histórias, as suas mazelas, têm que dividir as suas mazelas com outros, já ficam inibidos de poder realmente contar a história como deve ser contada. E o trabalho do próprio conselho tutelar fica já prejudicado. Prejudicado porque há uma subnotificação. Se a senhora for, por exemplo, ao Conselho Tutelar de Guaratiba, a senhora vai dizer, eu não acredito. Fica mais ou menos, eu não sei se eu estou exagerando, mas na minha cabeça, a 1 quilômetro do onde passa o ônibus. E é uma subida aí muito íngreme. Você vai chegar até lá, além de passar pelos mosquitos, Sim, que são vários, né? Do acesso você já tem um acesso difícil. Dificulta mais certamente ainda. É um inibidor dessa notificação que a gente precisa para mapear e até para orientar professores, médicos, os próprios conselheiros tutelares para fazer um trabalho em prol da criança, do direito da criança e do adolescente. Com certeza. Promotora, nesse sentido, o trabalho ali na promotoria, no centro de apoio, vocês têm ali um certo respaldo, né? Para funcionar da melhor forma possível, né? Sim, sim. A gente tem uma estrutura, né? Para poder ficar atento a essas violações às crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, ele é, assim, fundamental no nosso trabalho, porque a notícia, em regra, vem por eles são, assim, os primeiros que se procuram qualquer violação, né, contra criança e adolescente, se procura logo o Conselho Tutelar, então a gente trabalha em parceria com eles, né, a fala do vereador foi realmente muito apropriada, porque realmente eles são um autor nessa busca da prevenção, né, das violações de criança e adolescente são essenciais e às vezes não tem estrutura para poder dar conta, né, da demanda e a gente realmente está o tempo todo trabalhando com eles, fazendo reuniões, a gente faz reuniões periódicas para saber dos casos, para poder acompanhar junto com eles, para tomar as medidas, porque realmente concordo que o principal é o acompanhamento familiar dessa criança, porque é o que ela tem, né? Ela tem uma família e que se não for bem estruturada, realmente não vai poder ser um resultado que a gente ache satisfatório. Então, a gente tenta sensibilizar os pais, porque às vezes é difícil também os pais entenderem. Não é uma coisa fácil, né? Educar não é fácil. Né? Educar não é fácil, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tem que lidar com criança, também tem que dar limite, porque se não der limite, a criança também ela se sente até negligenciada. A criança precisa do limite para até se sentir amada às vezes. Então, esse equilíbrio é muito difícil. E o Conselho Tutelar tenta fazer esse trabalho junto com a Secretaria de Assistência e o Ministério Público, os promotores da infância também estão ali juntos, fazendo reunião, né? Tentando pensar em políticas públicas que atendam mais as crianças, até a questão do lazer mesmo, que a criança às vezes não tem um lazer, né?
quadras, enfim, isso tudo conta com a formação da criança, né? E por isso a importância dessa grande rede, né, É, de na proteção infância a rede da é infância enorme, né? e Da adolescente. saúde, assistente, Ministério Público, Conselho Tutelar, o Judiciário, todos em prol de fazer com que a formação dessa criança e adolescente seja a melhor possível, mesmo que as condições não sejam favoráveis, que realmente a pobreza é um fato, né? A gente está num uma país realidade, que é pobre, enfim, na maioria, Infelizmente. então assim, as condições não tem como mudar essa realidade social, mas mesmo dentro dessa realidade tem que fazer com que a coisa não se perca de uma maneira que se tornem violentos, agressivos, e, enfim, adultos até criminosos. Com certeza. Eduardo, infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu vou te fazer uma pergunta e aí já peço junto às tuas considerações finais. Na sua opinião, você acredita que esses números podem reduzir em algum momento dessa violência contra a criança, esse quadro que nós temos? Eu acredito que podem reduzir, sim, mas eu acho que nós temos que fazer muito trabalho ainda, tem muito o que fazer, né? Eu acho que, primeiramente, existe uma questão de cultura, né? Como o vereador falou no começo da fala dele, eu acho que isso tem que ser mudado e acho que os governos têm muito o que fazer nesse sentido, com as campanhas, com as agências que lidam, né, com o público diariamente. Eu acho que isso é fundamental, né? E é preciso passar, é muito engraçado, já fiz entrevistas com policiais, com criminosos, com meninos em escolas, né? E uma categoria que perpassa em vários discursos é a categoria do respeito, né? Que já foi dito aqui, inclusive, né? Todo mundo quer respeito, né? Eu acho que as crianças e principalmente os adolescentes precisam ser respeitados, né? Dentro de casa, pelas instituições que lidam com eles. Eu acho que isso faz parte também dessa campanha de conscientização, de sensibilização, né? E é condição sine qua non para que a gente possa ter de fato uma melhoria nesse sentido, né? A gente tem que reduzir também, principalmente, a exposição à violência. A gente tem muitas armas em circulação no Brasil como um todo, e no Rio, em particular, a gente tem uma exposição à violência que é brutal, né? E aí os adolescentes, os jovens, as crianças não estão distantes disso, porque eles convivem conosco no meio dessa sociedade. Então, nós fizemos uma pesquisa há uns 5 ou 6 anos atrás e descobrimos que cerca de 75% das crianças tinham alguma experiência com arma de fogo. Ou viram um tiroteio, ou viram alguém armado passando, né? Isso era muito diferente em regiões da cidade, né? Mas, obviamente, quem morava numa favela ou num bairro mais pobre, num conjunto habitacional, tinha ainda mais, né, essa taxa em termos de experiência com exposição à violência. Dessa realidade, exatamente. né? Nas escolas, a mesma coisa, né? Quando você pergunta para os alunos, nós aplicamos questionários ou entrevistas qualitativas, e realmente existe muita exposição à violência e à arma de fogo, né? A gente estava falando sobre o grito. Tem lugares onde grito, ofensas, não são nada demais, porque a percepção da violência e o sentimento de segurança, ele varia de acordo com as experiências que você tem. Então, numa área onde você vê tiroteio todo dia, você vê corpos no meio da rua, não vai ser o grito, não vai ser Então, nós temos crianças já muito novas, com muita experiência em termos de vitimização, de exposição à violência e ao crime, né? Quando eu estava estudando as PPs, eu conversava com algumas diretoras de escola e isso apareceu mais uma vez. Eu falava assim, eu tenho uma geração de crianças aqui que eu chamo de geração UPP, porque é uma geração de crianças que não compartilha, né, com outras crianças mais velhas, desse sentimento de insegurança generalizada, né, porque o número de tiroteios reduz, né, e você passa a viver melhor e viver mais tranquilamente, né? O projeto agora está sendo descontinuado, né, e a gente está praticamente sem muita alternativa em termos de política de segurança, né? Então, fica aí uma preocupação minha e nossa lá no laboratório por alternativas menos violentas de resolução de conflitos na nossa cidade para que as crianças possam ser poupadas na sua trajetória de vida. Ok, obrigada. Promotora, por favor, as suas considerações finais. Eu concordo, né? Acho que a gente tem que ter essa conscientização, né, da importância da criança e do adolescente, do olhar diferenciado que tem que ter. Eu acho que isso passa por todos, né, pelos pais, pela escola, pelos governantes, enfim, porque não adianta realmente leis, essa lei é excelente, assim, foi
um ganho enorme, essa lei federal que entrou em abril, a 13431, que trata dessa questão do depoimento especializado, mas não vai adiantar se isso não, né, Foi colocado em prática. acarretar uma consciência mesmo, inclusive na prevenção, né? Porque essa lei, ela já vai, ela visa a regular o dano já ocorrido, né? O ideal seria a gente atuar na prevenção, né? Na atenção dos pais, de não deixar criança assim na rua, sem um olhar, né? Sem uma conversa, um diálogo, porque depois que o dano ocorreu, a gente só vai tentar reparar minimamente, mas já ocorreu. O ideal seria realmente a prevenção, que vem da escola, do conselho tutelar, dos governantes, a conscientização, né, de tentar a formação dessa criança de uma forma equilibrada, de uma forma sadia, como deve ser uma infância, né? Ok, obrigada. Vereador, suas considerações finais, por favor. Existe uma história. Em 1874, nos Estados Unidos, uma adolescente cometeu uma infração, um ato infracional. E haveria necessidade de punir. A sociedade clamava pela punição daquele adolescente, aquela criança. E não havia nenhuma lei que permitisse, tiveram que recorrer à lei que proíbe maus tratos aos animais, para poder, no caso, eu inverti a história. A criança foi vítima, tá? A criança foi vítima. E não havia como protegê-la. Então tiveram que buscar a lei que protegia os animais para poder exatamente. aplicar Agora na coloquei na criança. ordem. Então, 1874, vocês vejam que é um pouco recente dentro da história da humanidade. Então, é aquilo que eu bato sempre, a criança, por muito tempo, e ainda por muito tempo será, infelizmente, não é prioridade. Embora esteja na Constituição, embora esteja nas leis infraconstitucionais, falta ainda consciência. Eu chamo a atenção para a palavra que a doutora falou, a questão da prevenção é fundamental. Isso só vai acontecer quando nós tivermos essa consciência. Cuidar das crianças hoje é reduzir a criminalidade daqui para frente e reduzir a necessidade de se construir presídios. Enquanto nós não tivermos essa consciência, não haverá solução. E nunca é demais para começarmos. Com certeza. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui e a você que está nos acompanhando. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa. Tchau!